Glória a Deus, graças a Deus. Eu sou o missionário Lúcio Fraga, da Igreja Comunidade do Evangelho de Deus, aqui do bairro Cocoera, em Mogi das Cruzes, São Paulo, na estrada de Chiro Cono, número 43. Culto aqui é segunda e sexta, às 7h30 da noite, tá bom? Eu gostaria de deixar uma palavra para você, que talvez você esteja na igreja, você veio e você está querendo ajudar, né? E talvez você já recebeu até um convite do pastor, as pessoas estão falando com você, mas talvez haja alguns probleminhas que você tenha uma dúvida, será que eu aceito ou não? Então eu só queria falar para você um versículo que está escrito no livro de 1 Timóteo capítulo 3, tá bom? Está escrito assim, olha, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, ou almeja, ou seja, se você quer trabalhar para Deus, seja como pastor, como obreiro, diácono, diaconisa, apóstolo, nossa, tem tantas coisas aí que as pessoas estão usando, que a gente chama de ministérios, né, que são dados. Mas eu queria falar para você sobre duas coisas que você precisa, que uma pessoa precisa para fazer a obra de Deus. E se você faltar a segunda coisa que eu vou te falar, estiver faltando na sua vida, eu vou te dar um conselho: não aceite, não aceite. E quais são essas duas coisas que uma pessoa precisa ter para que ela possa fazer a obra de Deus? Uma é chamado. Chamado todos nós temos. Toda a humanidade é chamada por Deus. Todas as pessoas do mundo inteiro, de todas as religiões, eles foram chamados para servir a Deus. Todos nós temos o chamado. A Bíblia fala que a vontade de Deus é que ninguém pereça, nenhum dos homens pereça. Ele quer que todos os homens sejam salvos. Qual que é a segunda coisa? A segunda coisa é vocação. E vocação nem todo mundo tem. Você pode ver quando for instituído o primeiro rei assim de Israel, que Deus falou, eu vou escolher ali. Você pode ver que o profeta Samuel encontra o Saul. O Saul foi chamado para ser rei. Ele tinha o chamado para ser rei, mas ele não tinha vocação para ser rei. Ele foi chamado, só que quando ele recebeu o chamado ali, foi passado para ele as regras. Para se ser um rei, tinha regras. Não era assim, você vai ser rei e faz o que você quiser da sua vida, não. Ele tinha regras. Mas ele não quis obedecer aquelas regras, porque ele não tinha vocação para ser rei. Ele reinou, acho que mais de 40 anos, sem ter a vocação para reinar. Terminou a sua vida mal. A gente analisando o que fala na Bíblia sobre a salvação, ele perdeu a salvação dele. Tá entendendo? Porque ele não tinha vocação. Aí depois vem quem? O rei Davi. O rei Davi tinha chamado e ele tinha vocação. Ele obedeceu na Bíblia tudo aquilo que Deus mandou ele fazer, ele fez. Inclusive respeitar o Saul, quando ele já tinha recebido o chamado de Deus, tinha sido ungido rei, quer dizer, ele só precisava que o Saul saísse de área, que ele morresse, para ele ser rei. Ele preferiu esperar até o final. Quando ele teve culpa de matar o Saul, ele disse, não, Deus vai dar um jeito nele, ele vai morrer na guerra, ou Deus vai fazer, mas eu não vou fazer isso. Mas para ele era interessante que o Saul acabasse o mais rápido possível a vida dele. Mas ele esperou porque ele tinha vocação. Ele tinha vocação. Quando Saul pecou, Saul não quis se arrepender, porque ele não tinha vocação. O Davi peca, você vê na Bíblia os pecados de Davi, a Bíblia não encobre, mas você vê que ele tinha vocação para reconhecer o erro dele e se arrepender diante de Deus. Então, presta bem atenção. Existe o chamado e existe vocação. Quando você vê o Sansão na Bíblia, o Sansão tinha um chamado de Deus para poder livrar o povo dele das mãos dos inimigos lá, não é? E desde o ventre ele tinha chamado. Mas quando ele se torna na idade de assumir o chamado dele, ele não tinha vocação para poder assumir aquele chamado. Ele não podia se envolver com mulheres,
Ele podia ter uma esposa, mas ele não podia ficar se envolvendo com a prostituição. Ele não podia, tinha certas coisas que ele não podia se alimentar, ele não podia se misturar com certos tipos de pessoas, ele tinha que cumprir tudo aquele mandamento de Deus, ele podia mentir. Nenhum de nós podemos, né? Pois é, mas até para falar a verdade a pessoa tem que ter vocação. E ele não tinha essa vocação. E o final de Sansão foi terrível a vida dele. E se nós formos procurar na Bíblia, nós vamos ver muitas pessoas que tinham chamado, mas não tinha a vocação. E como é que você vai saber se você... O chamado você já entendeu que você tem. Seja você homem, seja você mulher... o chamado você sabe que você tem. Agora, como é que você sabe se você vai ter a vocação ou não? É muito simples. Quando você é chamado ali, você está numa igreja, o pastor vai te chamar para você ser um obreiro, por exemplo, ele passa as regras para você. Eu me lembro quando eu fui me chamado para ser pastor, para ser um obreiro da igreja, eu estava lá vivendo a minha vida sossegada, você está contente servindo. Até que apareceu alguém e falou que eu tinha que usar gravata, que eu para trabalhar ali dentro da igreja como obreiro, eu tinha que pôr gravata, mas eu já estava anos, talvez, eu não sei quanto tempo, eu já estava pregando com a camisa até de algodão, eu não usava roupa social, nada, e muito menos a gravata, eu nunca tinha posto a gravata. O dia que eu pus uma gravata na vida foi num culto lá que teve lá, que era para a gente se vestir diferente lá, e eu resolvi me disfarçar de pastor e botei a gravata. Mas eu não costumava usar gravata. Então era uma coisa que eu não queria usar. Mas foi me imposto aquilo. Você precisa usar gravata para que você possa ali se apresentar no meio do povo, das pessoas. Até quando eu fosse fazer alguma coisa. Tinha para me destacar ali como um servo, como um obreiro. E eu no princípio eu falei, mas eu nunca usei, eu não tenho, me deram a gravata. E daí, eu nem queria ir na igreja, quando foi me posto isso, eu não queria ir mais, por mim eu tinha saído até da igreja, mas a vocação, o desejo de fazer a obra de Deus, fez com que eu desistisse de sair da igreja e passasse a usar a gravata. Depois que eu aprendi aquilo e eu entendi o porquê que eu precisava usar a gravata, eu passei a liderar algumas pessoas e... Quando aquelas pessoas queriam trabalhar comigo, eu falava, você tem que usar gravata. E eu tive problema com pessoas que até aceitaram usar gravata, mas eu lembro que tinha pessoas que traziam a gravata enrolada, escondida, e só botava na hora do culto, quando acabava, tirava. Quer dizer, pessoas que não têm vocação para obediência. Então, presta bem atenção. Não vá entrando no ministério, não aceite o cargo de pastor. Glória a Deus. Como eu estava dizendo, se você... foi chamado, recebeu ali um convite para você ser um pastor, e você ainda é um homem mulherengo, você está com problema dentro da sua casa, com a sua esposa, seu casamento está à beira de um divórcio, à beira da falência, não aceite, não aceite. Se você é um homem que você não consegue ser fiel à sua esposa, que você está na igreja ali, mas você fica de olho nas outras mulheres, nas moças mais novas, lá no seu trabalho, a sua conversa é sobre mulher, com seus amigos, lá você não é um crente, as pessoas, você não está lá na hora do almoço lendo a Bíblia, estudando na palavra, você está lá jogando com os amigos, jogando baralho, jogando dominó, você está jogando sinuca com os amigos. Se você é um homem que gosta de praticar esporte, malhação, ir na praia, olha, não aceite o convite para ser obreiro, nem para varrer a igreja, eu estou falando para você, não aceite, você vai ter sérios problemas na sua vida. Alguém fala, não, mas Deus está te chamando. Não, Deus está chamando, mas se você não tem vocação, se você não pode deixar de ser infiel com a sua esposa para servir a Deus, se você não vai deixar as jogatinas, se você não vai deixar as rodinhas com seus amigos que não são crentes, se você não vai deixar de maltratar a sua família por amor a Deus, não aceite. Você tem o chamado, mas você não tem a vocação.
Você é uma pessoa que não ora, você é uma pessoa que não jejua, você não lê a Bíblia, você está mais envolvido com as coisas do mundo, você ouve música do mundo, você é uma pessoa que mostra o seu corpo, tanto homem quanto mulher. Por favor, em nome de Jesus, não aceite. Você é um homem que gosta de menininha, uma mulher que gosta de rapazinho, casado, até solteiro ou solteira, mas gosta de pessoas mais novas. Você é um pedófilo, uma pedófila. Não aceite esse tipo de chamado, porque você tem o chamado, talvez sim, mas se você não vai largar isso, não aceite, porque você não tem a vocação. Se você é uma pessoa que você não pode ver dinheiro, uma pessoa que se tiver oportunidade de você enriquecer de maneira ilícita, você vai fazer isso, não aceite nenhuma convite para ser nada na igreja. Continue ali, vai nos cultos, senta, assiste a palavra, ouve a palavra, deixa Deus terminar o que Ele começou com você. Se você é um homem que está amaziado, vocês são um casal, foram chamados pelo pastor, mas vocês estão amaziados, vocês não se casaram ainda, e o pastor mesmo assim insistiu com você, não aceite. Aí alguém fala assim, não, mas você tá escondendo o seu talento. Você não está escondendo talento nenhum. Você tem um chamado, mas você não tem vocação, porque você ainda não se decidiu a regularizar a sua vida conjugal. Ou você não foi atrás, você está esperando alguma coisa acontecer, você não está se esforçando para isso, está acomodada. Então espera o dia que você puder resolver mesmo a sua vida conjugal. Se você está em fase de separação, se você tem problema de ciúme doentio, tanto homem quanto mulher, não aceite, você vai ter problema na sua vida. Você vai ter muitos problemas. Se você é uma pessoa que não frequenta muitos cultos, você trabalha muito, você vive dando desculpa para o pastor, porque você faltou o culto, porque você não veio naquele dia, e a sua igreja recebe o dízimo, se você sabe que você está dando o dízimo errado, o pastor não sabe, você vai lá e entrega todo mês um dízimo, mas aquele dízimo não é 10% do que você ganha muito mais do que aquilo. Não aceite nem um cargo na igreja, estou falando nem de faxineiro, nem para ficar na porta, recebendo as pessoas, nem para guardar guarda-chuva. Não aceite, porque você tem chamado sim, mas você não tem vocação para poder obedecer, ser obediente, ser um dizimista fiel, ser um ofertante fiel. Se você tem raiva de alguém, você está magoado com alguém, tem alguém que você não quer perdoar de jeito nenhum, você não se dá bem, você está sendo chamado, convidado para ter algum cargo na igreja, não aceite. Porque tem pessoas da Bíblia, eu posso te falar de muitas aqui na Bíblia. Eu posso ler a Bíblia para você, mas não é isso que eu quero. Eu te dei alguns exemplos, mas não é isso que eu quero. Eu quero te falar para você que Deus precisa de pessoas para trabalhar na obra dele. Mas as pessoas não podem vir com o fardo nas costas. Jesus falou que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave. Você não pode vir com o seu, nem com o seu jugo, nem com o seu fardo. Você tem que vir totalmente despojado de tudo. A Bíblia fala que Jesus se despojou de tudo. Você está me compreendendo? E por que eu estou falando isso para você? Por que hoje você vê a notícia aí? Pastor pedófilo, pastor assassino, mandou matar fulano, pastora assassina. Porque você vê hoje pastor político. O pastor político, aí parece que é uma boa, né? Não, pastor. Não, pastor político, ele tem o chamado para ser pastor, mas ele não tem vocação para ser pastor. Porque se ele é pastor, ele é pastor. Se ele é um político, ele é um político. Essas duas coisas não se misturam. Olha, ele podia ser um pastor e ser gari, varredor de rua, mas um político ele não poderia ser, porque não dá certo. Por mais que uma pessoa fale, não, mas eu vou mudar o mundo, não vai mudar. Mas comigo eu vou fazer diferença. Não faz. Os que estão aí, que falaram, que prometeram, que iam, não fizeram nada, pelo contrário, só tem envergonhado a nossa nação. Então, não dá para isso. Então, se você é um pastor e você quer ser político, olha, você não tem vocação para ser pastor, você não devia ter aceitado. Mas se você
abrir mão disso aí e continuar sendo um pastor, mesmo que você vai passar fome, perder tudo que você tem, isso é vocação. A Bíblia fala de um rapaz que chegou para Jesus e perguntou: o que eu posso fazer para entrar no reino de Deus, para ser salvo? Jesus falou: guarda os mandamentos. Ele disse: não, eu tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus falou: então vai e vende tudo que você tem, dá o dinheiro aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, depois você vem e me segue. Ou seja, vem, faz isso. Ele tinha um chamado, ele recebeu o chamado de Jesus, mas ele não teve a vocação para pegar e desfazer de tudo que ele tinha do jeito que Jesus falou. Você está compreendendo o que é chamado e vocação? Não basta nós termos o chamado, temos que ter vocação. Você fica com raiva das pessoas à toa, é violento, violenta. Tudo isso, você precisa mudar. Se você não está disposto a mudar, você é um homem, foi chamado para fazer obra, mas você anda armado. Você está sempre planejando tirar a vida de alguém e foi chamado para ser um obreiro. Não faça isso. Não aceite. Não aceite, não, mas o pastor vai ficar bravo. Não. Você tem que se preocupar com a sua vida, com a sua situação espiritual. Não deixa você, de repente, ser um instrumento do diabo dentro da igreja. Mesma coisa, você é uma mulher que você não largaria as suas pinturas, as suas bijuterias, a sua roupa aberta, a sua roupa indecente, por causa da obra de Deus. Não, você acha que não tem problema? Você nunca deixaria de pintar o seu cabelo, de cortar, e você está sendo chamado, está sendo chamada para fazer alguma coisa. Não aceite, porque você não tem vocação. Se você tiver vocação, você vai largar tudo isso, e você vai ser uma mulher santa de Deus, e Deus vai usar muito a sua vida. Mas se você não quer largar essas coisas por amor à obra de Deus, se você quer que Deus aceite você assim, olha, você vai lá, você vai fazer a obra, mas você saiba, você recebeu um chamado, está cumprindo com o chamado, mas você não tem vocação para isso. É isso que eu queria deixar para você. Eu gostaria de falar muito mais, mas eu não gostaria de alongar esse vídeo. Mas eu dou esse conselho para você. Você que é amaziado, você que é pedófilo, você que é adúltera, você que ainda não se casou. Imagina, tem gente que nem é batizado nas águas e é chamado, ali convidado para ser obreiro e tudo. Você nem se batizou, você recebeu o chamado, mas você não tem vocação, você não se decidiu ainda descer as águas do batismo. Você não deve aceitar. Por quê? Porque você vai ter problemas. Porque a Bíblia fala, aquele que muito é dado, muito é cobrado. Espero poder ter te ajudado. Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.